Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês da parte do Senhor Jesus. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui essa noite? Olha, 18 pessoas, muito bom. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui essa noite? Que alegria estar com vocês hoje. Obrigado aí, pessoal, obrigado. No final a gente faz algo todos juntos, né? E eu quero expressar uma gratidão imensa do meu coração por estar hoje aqui. Eu creio que muitas coisas, mediante a vontade do Senhor, vão acontecer ainda, né, em relação a essa ideia, a esse projeto meu e da minha irmã. E nós começamos isso de uma maneira para cooperar com a igreja local, que o pastor Eliomar, meu cunhado, e a pastora Helena Raquel, minha irmã, pastoreiam. Foi uma ideia para nós estarmos ali fortalecendo a igreja, alimentando a igreja. E aí, de repente, depois nós temos feito uma live, e aí o bispo Júnior Galvão entrou em contato comigo e falou assim: vocês não vão lá em Floripa levar esse projeto lá? E daí, na verdade, aquilo que no nosso coração era muito tímido ainda, o Senhor nos deu esse aval para atravessar, para sair do Rio de Janeiro e para começar. Então, eu não sei, como eu vinha dizendo, não sei exatamente onde, né, o Senhor vai nos levar, o que vai acontecer, mas o que eu sei é que esse primeiro momento, esse primeiro encontro, ele é sempre marcante e inesquecível. Então, muito obrigado, Santa Catarina, obrigado, Florianópolis, obrigado, Igreja 100, obrigado, Bispo Júnior Galvão, obrigado, Bispa Kate. Vocês ficarão, com certeza, para sempre nos nossos corações por isso, também por isso, tá bom? Deus seja louvado. Pegue a sua Bíblia. Eu senti que você ficou cansado, talvez 5 minutos, dê para a gente, né? Obrigado pelo entusiasmo daquela irmã de branco, glória a Deus. Mas, né, a gente vai compartilhar um pouquinho aqui das coisas do céu ainda. Olha, mais gente se animando. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Versículo 36. Aleluia. Capítulo 21 e versículo 36. Fazer menção também desse casalzão bonito que só aqui, né? São os pais do Bispo Júnior. Que vocês são uma graça, né? Os dois elegantes. O pastor Júnior, o seu pai está mais church do que a gente. Que ele está de jaquetinha preta, pá. E a gente aqui de alfaiataria, ele está mais church do que nós. Ele está. Essas coisas têm acontecido na terra. Aleluia. Está escrito: porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer graças a Deus? Que o Espírito do Senhor continue conosco, né? Pelos caminhos das Escrituras. Eu fui chamado a atenção acerca deste versículo anos atrás, mas somente há bem pouco tempo, aquilo que foi apenas uma chamada maior de atenção e até alguma ou outra observação, pareceu pelo Senhor mais claro para mim acerca de quais verdades ou lições
esta história bíblica envolvendo o apóstolo Paulo teria a trazer para a igreja. O que está acontecendo é que Paulo está em Jerusalém no meio de uma grande confusão. Diga comigo, grande confusão. E uma grande confusão que está envolvendo algumas coisas como, por exemplo, alvoroço, gritaria, falta de inteligência com aquilo que se fala e com aquilo que se ouve, confusão como envolvendo justiça, polícia, religião, confusão do tipo dizer que alguém estava num lugar aonde nunca esteve, com alguém que também não estava. Confusão, pense numa confusão. E toda essa confusão estava acontecendo, adivinha onde? Em Jerusalém. E essas duas palavras não deveriam coabitar na mesma frase. Jerusalém e confusão não deveriam coabitar na mesma frase. Se Jerusalém é para nós a compreensão e o entendimento do lugar da adoração, do lugar do culto, do ambiente onde concentram-se os fiéis e as práticas da fé, não era de se prever, não era de se esperar que a capital da adoração fosse um ambiente de confusão. Então eu já tenho de cara um desapontamento, mas ao mesmo tempo tenho um susto de perceber o quanto isso, de certa maneira, se assemelha ao que vivemos. No sentido de que algumas confusões estão acontecendo onde não deveriam acontecer. Alguns mal-entendidos estão acontecendo onde não deveriam acontecer. Num ambiente onde se devia haver compreensão, há confusão. Onde se deveria haver assertividade, há experiências e visões, impressões confusas e distorcidas. Infelizmente, a Jerusalém é entendida aqui como o ambiente onde trafegam os fiéis, tem se mostrado um lugar propenso a acontecer desinteligências, desentendimentos. Será que alguém aqui já não passou a experiência que Paulo passou, de alguém jurar que te viu num lugar que você nunca esteve, com alguém que nem lá estava naquela hora? Mas essa questão toda, ela começa a se desenhar na vida de Paulo, quando ele ainda estava em Cesareia de Filipe. Veja bem, o verso 9 do capítulo 21, diz que tinha este é Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam. Diga comigo, filhas que profetizavam. O apóstolo Paulo, então, demora ali muitos dias, diga por favor comigo, muitos dias, até que chega a Judéia um profeta por nome Ágabo. Esse profeta por nome Ágabo vai descortinar para Paulo o que lhe espera quando ele chegar em Jerusalém. A prisão, a confusão, tudo isso que nós lemos aqui em alguns versículos, isso foi profetizado por um profeta chamado Ágabo, quando Paulo ainda estava em Cesareia de Filipe, na casa do Filipe, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Mas a despeito de Paulo estar numa casa onde havia 4 profetisas, demorou muitos dias até que chegasse Ágabo, que profetizaria para Paulo. Alguém aqui, além de mim, acredita em profetas ainda, professor? Que bom, graças a Deus. Aleluia. Até porque é bom salientar que nós não vamos deixar de acreditar nos profetas nem na profecia. É bom, inclusive, salientar que nós, a despeito desse espetáculo de horrores que nós estamos vendo na internet,
esse circo de fanfarrões que nós estamos vendo na internet, a respeito de todo o esforço que as pessoas estão praticando para transformar a profecia numa coisa jocosa, ridícula, ainda há um povo que conheceu o espírito da profecia, de Calamanchu e Relébria, e que continua levando os profetas e a profecia a sério. Esse povo veio hoje aqui em Floripa, por acaso? Então, as moças, filhas de Felipe, profetizavam, mas nenhuma delas profetizou para Paulo. Ele estava num ambiente onde moravam 4 moças que profetizavam, mas a profecia que dizia respeito à vida dele não estava na boca da donzela 1, nem na 2, nem na 3 e na 4, senão um homem que estava longe demoraria muitos dias para chegar. Às vezes a palavra de Deus para você está na boca de alguém que ainda não chegou. E se eu olhar com os olhos da minha pressa, se eu olhar com os olhos da celeridade que a vida dos dias de hoje imprime sobre nós, eu vou olhar e vou entortar a cara aqui, ó, demorando-nos ali por muitos dias. Demorar, te parece uma palavra agradável ou desagradável? Vamos lá, demorar parece agradável ou desagradável? E se eu esticar para demorar muitos dias, agradável ou desagradável? Mas foi por ter esperado, melhor, foi por ter demorado muitos dias que deu tempo do profeta chegar. Eu tenho de Deus uma palavra para te entregar. Você pode estar numa condição ou momento onde aparentemente você está letárgico, atrasado, alguma coisa está demorando, mas na verdade é só a palavra que ainda está ao caminho de onde você se encontra. Por favor, pegue a mão de alguém que está do seu lado, dá uma notícia boa para ele, diga: você não está atrasado, não é que está demorando, é o tempo para a palavra que vai dar um norte para o teu futuro chegar até onde você está. Aleluia. Está chegando. Está chegando. Então Paulo vai ouvir a respeito disso. E a profecia basicamente diz respeito ao fato de Paulo ser ligado, preso. Então a profecia diz respeito ao fato dele ser preso. Vamos usar essa palavra. A profecia diz que ele vai ser? Que ele vai ser? Então preste bem atenção. Você tem que ter muito bem colocado na sua mente o que a profecia diz. Porque se você não entender e não tiver bem assentado no seu coração o que a profecia diz, você pode acabar aceitando mais. Pastor, a profecia disse algo sobre Paulo, diz respeito a algo sofrível, é verdade, mas só até aqui e não mais. Eu quero que você olhe que quando Paulo começa a se envolver, ou ser envolvido, na verdade, nessa grande confusão, uma coisa que vai ficar muito clara é que ele não vai aceitar nada além do que aquilo que a profecia diz. Mas a profecia diz que ele vai ser preso, sim. E o mais ele não vai aceitar. Porque até mesmo na hora de sofrer, eu só sofro até o limite do que Deus disse que eu sofreria. Não pense quem ouviu a profecia de que eu vou passar por um vale, que vai ser algum tipo de agente para tornar esse vale pior do que ele já é, porque eu não vou aceitar nada além do que a profecia disse que eu passaria. Mas vamos com calma, eu quero que você observe esse momento e essa confusão. Olha o verso 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram o povo e lançaram a mão dele, clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra o lugar. E demais isso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse lugar. Olhe para o seu vizinho e diga: isso não é verdade. Diga para ele: isso não aconteceu. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso. Então Paulo estava com um estrangeiro, sim, de Éfeso, sim.
Trófimo, sim, mas ele estava na cidade e não no templo, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Pensavam, mas não era verdade, ele não tinha feito isso. Eles estavam com ele na cidade. O voto que Paulo cumpriu e pagou, ele cumpriu e pagou dentro do templo, sem introduzir um gentil lá dentro. Mas toda a cidade se alvoroçou com um grande concurso de povo, pegaram em Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Aqui eu quero dar um alerta, porque existe uma profecia? Existe. Existe um sofrimento? Existe. Existe uma prisão? Existe. Só que isso não significa que as pessoas envolvidas nisso ficarão impunes. Quantos aqui sabem que foi colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos? Quantos sabem? Você já parou para pensar nas pessoas que teceram essa coroa de espinhos? Você já parou para pensar que é impossível colher, amarrar e fazer uma circunferência sem furar o dedo um pouquinho? Mas há uma profecia, mas não significa que quem se envolver não vai se machucar. Então a parte do alerta que eu venho de Deus trazer é o seguinte: por mais que alguém possa estar dentro daquilo que Deus apontou que ele passaria, não queira ser um personagem participante disso. Pastor, mas sobre o que você está falando, o que se diz? Aqui, ó. Quando eles arrastam Paulo para fora, a Bíblia diz que a porta do templo se fecha na hora. Pastor, mas eu tenho que botar para fora. Mas tem que fazer isso. Mas tem que fazer aquilo. Com quem? Com alguém que é de Deus? Cuidado, que às vezes a gente arrasta alguém que é de Deus e uma porta nossa fecha logo depois. Muitas portas para algumas pessoas foram fechadas porque movimentaram gente de Deus quando não deveriam. Muita gente viu sobre si portas fechadas porque mexeram com gente de Deus quando não deveriam. Eu tenho uma palavra de alerta para te dar. Se você quer permanecer com as portas abertas, cuidado com quem você coloca a sua mão. 3, glória a Deus, e 5, aleluia. Vou tentar de novo. Se você quer continuar com as portas abertas, cuidado para não colocar as mãos em gente de Deus. E agora Paulo é arrastado para fora do templo, as portas se fecham, porque esse é um movimento natural de quem coloca as mãos nos ungidos do Senhor, ver as portas se fecharem por detrás de si. E quando aquilo tudo vai acontecer, na multidão, no verso 36, chegamos aqui, começa a gritar: mata-o, mata-o. Só que a Bíblia diz que Paulo, a profecia que Paulo recebeu, que ele seria, mas tem um coro, tem, de quanta gente? Muita gente, falando o quê? Mata. Mas Deus disse o quê? É preso. Não importa o tamanho do coro, o coro não pode fazer a dor ir além daquilo que Deus já determinou como limite. Não importa se o coro diz mata, o profeta disse vai ser preso, mas o coro está dizendo hoje ele perde a vida, mas o profeta disse não vai ser ainda não, ele só vai ser preso. Não sei se alguém que é influente, não sei se congregou 10 pessoas, não sei se criou grupo no WhatsApp, eu sei que ninguém vai determinar nem um centímetro além daquilo que Deus disse. Ele disse não vai passar daí, então não vai passar. Não tem como passar. Pode fazer coro, pode criar grupo, pode criar lista de transmissão, pode criar perfil fantasma para disseminar matam, não adianta. Se Deus disse que vai ser preso, vai ser preso. É só isso aqui, não vai passar disso aqui. É isso que eu estou falando, tem um limite e não vai passar do limite. Aí quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele, o tribuno, disse: sabes o grego? O que vai começar agora, pastor? Vai começar um ato de defesa de alguém que sabe se defender. Mesmo tendo uma palavra e sabendo que sofrimentos e prisões
faziam parte da sua vida ministerial. Isso não tirará dele a capacidade, a veemência e o poder de se defender. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer: você sabe se defender? Você tem conhecimento e argumento suficiente para não permitir que coisas sejam imputadas sobre você que não são verdadeiras e reais? Paulo olhou para o tribuno e fez uma pergunta, e aqui eu queria toda a sua atenção. A pergunta é: posso falar? Paulo queria uma oportunidade. Aí o tribuno perguntou: sabes o grego? Porque você me diz, quero uma oportunidade, e eu te pergunto, sabe o idioma? Porque todos querem uma oportunidade, a pergunta é quantos sabem usá-la? Uma oportunidade é aquilo que eu quero, uma oportunidade é aquilo que você quer, uma oportunidade é aquilo que quem está passando de bicicleta lá na rua quer agora, uma oportunidade é aquilo que alguém vai sair amanhã de manhã buscando, uma oportunidade é aquilo pelo qual alguém vai passar essa madrugada orando. Eu quero uma oportunidade, eu quero falar, eu quero me defender, eu quero agir, eu quero um salário melhor, eu quero uma vida melhor, eu quero dons, eu quero uma oportunidade. Mas tu sabes o idioma, tu sabes trafegar no campo da oportunidade, tu sabes lidar com a oportunidade, tu sabes desdobrar a oportunidade. Imagine se Paulo não soubesse o grego. Ele teria rido e teria dito: olha, tu queres uma oportunidade diante do tribuno e não falas a língua mais falada do mundo da época, então não adianta querer uma oportunidade e não estar pronto para ela. Versar-se, lançar-se a uma oportunidade sem saber o idioma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Deus vai te ensinar os idiomas que você precisa para não perder as tuas maiores oportunidades. Há um idioma para se defender, há um idioma para atacar, há um idioma para se posicionar, há um idioma para crescer financeiramente. Há idiomas que servem para aproveitar oportunidades específicas. E não são aqueles que muito querem as oportunidades quem vão mudar suas realidades. Os que vão mudar as suas realidades são aqueles que não somente querem as oportunidades, bem como se prepararam para elas. 3 glória a Deus e 1 aleluia. Eu já falei isso em uma outra vez. Houve uma época da minha vida que parece que eu dava um espirro e Deus me dava uma mensagem. Muita mensagem. Mensagem. Eu só não tinha onde pregar. E uma vez eu praticamente disse assim para Deus: eu não quero mais mensagem, eu quero oportunidade. Por que o Senhor me dá tanta mensagem se eu não tenho onde pregar? Aí um dia, eu fui pregar numa igreja lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, uma cidade chamada Cabo Frio. E quando eu entrei naquela igreja, numa quarta-feira, uma igreja pujante, maravilhosa, que vivia um momento de crescimento, de explosão, e eu preguei. Quando eu preguei, o pastor, a gente conversando no final, ele falou, isso era um mês de maio, se eu não me engano, ele disse assim: você pode vir em junho? Eu disse, claro. Ele disse, que bênção. E em julho você pode vir? Eu disse, no lugar de junho? Ele falou, não, em julho também. Eu disse, sim. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você pode vir uma vez por mês até o fim do ano? Eu disse, ok. Eu preguei 6 anos naquela igreja, uma vez por mês. Em alguns meses preguei mais de uma vez. Ao todo eu preguei 72 mensagens sem nunca ter repetido nenhuma. Pergunta para o teu vizinho, sabes o grego? Tu tens o idioma, tens a bagagem, tu estás pronto para a oportunidade que vai se abrir diante de você? Oh, se alguém puder levantar a mão, penso que seja uma boa hora. Em nome de Jesus, igreja, assim te diz o Senhor: vá atrás do idioma e depois peça a oportunidade. Aleluia. Rebanchergia. Sabes o grego? Aí agora a coisa fica boa.
ou não, depende do ponto de vista. Porque chegamos ao verso 8, quando o tribuno, depois de fazer a pergunta e nem esperar Paulo responder, ele mesmo avança dizendo: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma rebelião e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse: na verdade, eu sou um homem judeu de uma cidade chamada Tarso, não pouco célebre na Sicília. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos agora num momento muito importante, para não dizer culminante dessa mensagem. Porque o que está acontecendo aqui é a tentativa de imputar identidade e missão que não condizem com a realidade de quem este homem é. Não apenas imputar identidade e missão de forma controversa, mentirosa, como também de forma antagônica. Veja isso, porque ele diz assim: não és tu aquele egípcio. O que seria antítese de egípcio se não judeu? Na verdade, o tribuno está chamando Paulo exatamente do contrário daquilo que ele é. Porque tudo que o judeu não é, é egípcio, e tudo que o egípcio não é judeu. São duas coisas completamente diferentes, porque um saiu de dentro do lugar do outro para não ser igual ao outro. Não tem pouco tempo não, tem muito tempo que Deus tirou com mão forte o seu povo de dentro do Egito. Não tem pouco tempo não, tem muito tempo que judeu é judeu, egípcio é egípcio. Aí me vem o tribuno agora, olhando para um homem judeu e dizendo: tu não é aquele egípcio? E Paulo diz: egípcio? Coisa nenhuma, o profeta falou que eu ia ser preso, mas não venha você imputar sobre mim uma identidade que não é a minha. Eu aceito que Deus quiser que eu sofra, mas vou sofrer com a minha identidade e não com uma identidade que não me pertence. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: lute. Horrível, vai de novo, diga: lute. Defenda a sua real identidade. Ninguém vai perverter, ninguém vai distorcer, ninguém vai embaçar, ninguém vai macular a identidade que Deus levantou para você. Não vai. Isso é mais sério do que você pensa. Isso é mais atual do que você pensa. Pastor, eu sou catarinense. Nunca ninguém chegou para mim para falar que eu sou mineiro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre ser enxergado na antítese do que você é. E o problema é que quando alguns estão diante do tribuno, quando alguns estão diante de alguém importante, quando alguns estão diante de alguém relevante, com alguns estão diante, o judeu é chamado de egípcio e fica se perguntando: vai ver que eu sou e eu que não sabia. Fraco, frouxo. Se você nega a sua identidade para agradar tribuno, tu é fraco e frouxo. Homens que negam sua identidade para agradar patrão, fraco e frouxo. Mulheres que negam sua identidade para agradar as amigas da academia, fraca e frouxa. Deus me trouxe essa noite para te dizer: honra a identidade que eu te dei. Empresários que negam a identidade que Deus lhes deu para agradar, para se enturmar, para se colocar, para criar suas networks. Essa network está mais para teia de aranha que está te prendendo e te matando. Não negue a sua identidade. Você tem poder para soltar, né?
Você tem poder para me liberar, você tem poder para mandar me matar, você tem poder, mas não pense que é porque você tem poder, que eu vou ser fraco diante de você, aceitando que você perverta na minha cara a minha identidade, aceitando que você contrarie, que você imprima a antítese de quem eu sou. Um judeu ser chamado de egípcio, eu não sou e não vou dizer que sou para agradar nem tribuno, nem sacerdote, nem ninguém. Eu vou agradar aquele que me deu a identidade que eu tenho. Quem ainda está por aí, levante a mão para o céu, abra a boca e rasga no grito de glória a Deus e de aleluia. É tua identidade, sua identidade. Não venda a sua identidade. Pastor Eduardo, eu nunca disse que eu era uma coisa que não sou, mas ficou calado quando disseram que você era. Pastor, eu não cheguei lá dizendo que eu não era crente. Mas pensaram que você não era e você não fez o menor esforço de corrigir. Mas eu nunca disse para ela que eu não era casado. Mas ela pensou que você não era e você também não fez a menor questão de corrigir. Não vai embora não, fica só mais um pouquinho. Porque se a mentira tem perna curta, a omissão também não tem perna longa não. Perna longa é que a omissão não tem. Às vezes eu não me apresento como sendo, mas como estou percebendo que alguém está pensando que eu sou egípcio, para não contrariar, eu também não falo nada. E é tão ruim quanto. Não, mas não saiu da minha boca, mas você consentiu. Não, mas é que foi só por uma questão de educação. E desde quando você ficou tão educado assim? Você já dispensou parente que queria ir para a tua casa em fim de semana? Você já foi mal educado para tanta coisa? Agora você vai dar uma de educado para aceitar ímpio te chamar de egípcio? Como é que é? Deixa eu entender. Você está pensando que eu sou o quê? Egípcio. Que um dia desses aí fez uma rebelião. Você está de brincadeira. Como é que é? Rebelião? Agora preste bem atenção. Quem está aí, diga amém. Paulo pertencia a um sistema religioso, sim ou não? Quebrou com esse sistema, sim ou não? Era membro do Sinédrio, sim ou não? Deixou de ser, sim ou não? Era perseguidor, sim ou não? Tornou-se perseguido por quem ele perseguia, sim ou não? Não, tornou-se perseguido por aqueles que ele estava do lado, sim ou não? Mas por isso pode ser chamado de rebelde? Tem duas coisas para falar sobre essa declaração aqui. Primeira, de novo ela é uma antítese. Porque tudo que Paulo não é um promotor de uma sedição, um promotor de uma rebelião. Na verdade, o apóstolo Paulo sempre escreveu, pregou e se esforçou para manter a unidade e a coesão da igreja. Então ele está sendo chamado de novo pelo contrário daquilo que ele é. Se na primeira vez foi a tentativa de perverter sua identidade, a segunda vez é de perverter a sua missão e o seu propósito. Cuidado, porque os tribunos da vida, as pessoas que cruzam nosso caminho em momentos de fragilidade, vão tentar perverter a sua missão. E se você permitir que seja visto pelas pessoas que você faz da vida uma coisa que você não faz, pelas razões que você não faz, isso pode gerar um grande mal para você e para muitos que te rodeiam. Eu não posso aceitar que a minha missão seja pervertida. Eu não posso aceitar que aquilo que eu nasci para fazer seja posto em dúvida, cheque, maculado, contrariado, contraditado. Eu vou corrigir e vou fazer quem está pensando que eu faço da minha vida uma coisa, entender o que eu faço da minha vida de verdade.
Porque a minha missão não vai ser pervertida por fofoqueiro nenhum. A minha missão não vai ser maculada por falador de internet nenhum. Eu sei para o que Deus me chamou, foi para a unidade e não para a divisão. E eu não vou permitir que na boca de ninguém a minha missão seja pervertida. É isso que o tribuno quer. O tribuno quer, é isso que ele quer. Ele quer pegar a sua missão e lançar lama nela. Ele quer pegar a sua missão e tornar ela questionável. Ele quer colocar caraminhola na cabeça das pessoas a respeito da sua missão. Ele quer colocar pulga atrás da orelha das pessoas a respeito da sua missão. Você é um profeta, mas o tribuno quer te colocar de mercador da palavra. Você é um pastor, mas o tribuno quer perverter sua missão e dizer que você só quer saber de dinheiro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os tribunos. Se tem mentira na tua boca, tem verdade na minha. Tribuno covarde, aproveitando-se do seu lugar de fala e da sua autoridade para macular a missão dos outros. Que feio, que ridículo é quando alguém se apropria, se aproveita de um momento de fala para macular a missão de gente que está fazendo a obra de Deus. Cuidado para você não ser um cooperador dessa distorção da missão das pessoas. Pastor, mas é que eu não entendo. Então cale-se. É porque eu não entendi muito bem como é que é o ministério do fulano. Então cale-se. Não emita juízo de valor sobre coisas que você não entende. Tem gente se perdendo, falando besteira sobre coisas que não entende. Batendo porque todo mundo está batendo. Lembra daquela brincadeira de criança? Eu bato, todo mundo bate. Lembra dessa brincadeira? Tinha essa brincadeira aqui? Não tinha. Lá no Rio tinha uma brincadeira que era um negócio assim: eu bato, todo mundo bate. Aí vinha um, dava um tapa, vinha todo mundo dava um tapa atrás. Tem uns crentes que são assim. Eu bato, todo mundo bate. E tá você batendo também. Por quê? Eu não sei, eu vi todo mundo batendo, eu estou batendo também. Vamos bater em quem agora? Vamos bater em qual igreja? Vamos bater em qual cor de parede agora? Esse mês a gente bate em qual? Vamos bater, esse mês a gente bate nos pregadores, bate nos cantores, esse mês a gente vamos bater nos tesoureiros esse mês, aleluia. Não, vamos bater na parede preta, não vamos bater na que não tem parede, vamos bater na que tem púlpito de acrílico, não vamos bater na que tem púlpito de madeira. Eu bato todo mundo, seu tribuno, eu tenho uma palavra de Deus para te dar, seu tribuno. Para de subverter a missão das pessoas, rapaz. Para de falar que gente está fazendo o que não está fazendo, só porque você não entende, só porque você não gosta. Não critique o que você não entende. Aleluia! Uma das coisas mais coerentes, mais sábias e mais prudentes que alguém disse em toda a Bíblia Sagrada. Reunião do Sinédrio, eu bato, todo mundo bate. De repente um homem olhou e falou assim: quer saber? Manda esses camaradas embora, porque se essa obra for de Deus... Caramba, rapaz, a gente não aprende. Com quem foi? Me ajuda que eu esqueci o nome do homem. Gamaliel, conselho de Gamaliel, falou assim: manda esses cabras embora. Se a obra for de Deus, vai prosperar, não vai dar conta nós. Se não for de Deus, daqui a pouco murcha, cai, fica para trás, aluga o salão, vai virar sacolão. Não tem... Eu não vou ficar aqui, né? É sedição, é egípcio. Eu vou cuidar da minha vida, você vai cuidar da sua, e nós vamos para o céu. Tem um amém aí, um glória a Deus? Mas eu não vou deixar. E como é que é, encerrando? Levou para o deserto 4.000 salteadores. Caramba, cara, sério, eu pregando o evangelho de Jesus, levando alma para o céu, e você dizendo que eu levei 4.000 salteadores para o deserto. Eu estou tirando gente do inferno, povoando o céu, e você subvertendo minha missão, dizendo que eu levei... Peraí que eu vou responder já já. Mas Paulo lhe disse:
na verdade. Aqui é lindo. Porque quando Paulo diz assim, na verdade, com extrema elegância, ele está dizendo, tudo que você falou é mentira. E a Bíblia diz, salvo engano, pela boca do próprio Paulo, nada pode contra a verdade. Então levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Se a verdade está com você, seja tribuno, seja anjo, seja demônio, seja quem for, vai cair por terra e vai ser envergonhado em nome de Jesus. Na verdade, segura aí, tribuno, na verdade, eu não sou egípcio, eu sou exatamente o contrário do que você está querendo dizer que eu sou judeu, conheço minha identidade, conheço minha árvore genealógica, sei quem eu sou. Agora segura, sou de uma cidade chamada Tarso, cidade não pouco célebre da Sicília. Eu amo isso aqui, é simples, mas eu amo. Porque alguém vai dizer é vaidade, alguém vai dizer é altivez, mas Paulo está ressaltando, sem falsa modéstia, o caráter célebre da cidade de onde ele veio. Porque você é o tribuno, você está dizendo coisas que não são verdadeiras, e eu não vou omitir de destacar os pontos célebres de quem eu sou e de onde eu venho. Por que você está tão envergonhado? Por que você está tão constrangido em destacar e pontuar o que é célebre na sua vida? Será que esse momento de pressão, de coação, um momento onde alguém quer subverter tua identidade, teu propósito, tirou de você a capacidade de enxergar o que há de célebre na sua vida? Eu tenho uma palavra de Deus para entregar, rapaz, na frente do tribuno, na frente de quem for, eu não vou deixar apagar aquilo que é brilho, aquilo que é real. Não só eu não vou aceitar que diga que sou, que faço, que não sou e que não faço, bem como também não vou deixar de destacar os pontos luminosos e célebres da minha vida, porque se tem o dom foi Deus que deu, e não vou deixar de celebrar que tem. Não tenha vergonha da prosperidade que você tem, da intelectualidade que você tem, dos dons que Deus te deu. Faça como José, que mesmo sob risco, pegava a túnica de várias cores e andava alegremente, porque o que o Pai deu não é para ser escondido, é para ser exibido. Repita comigo, nós já encerramos. Repita comigo: modéstia, sim. Amnésia, não. Eu posso ser modesto, mas não significa que eu estou com amnésia. Eu sei o que Deus tem feito, eu sei o quão bom é Deus. Aí eu vou me deixar diante de uma autoridade, as trevas dela vão prevalecer contra o que há de célebre na minha vida? Paulo disse: deixa eu te falar de onde eu venho, rapaz. Eu venho de uma cidade não pouco célebre da Sicília, chamada Tarso. Aí ele olhou para ele e disse: então tu és romano? Aí o tribuno diz assim: curioso, porque eu paguei muito caro por esse título. Paulo olhou e ainda tirou onda e falou: pois eu sou de nascimento. Sabe como é que essa história começou? Com o tribuno no seu lugar de autoridade, querendo subverter a identidade, o propósito, a missão e a visão de um homem. Sabe como é que essa história terminou? Com esse homem entendendo os limites do sofrimento que Deus havia imposto sobre ele. Vai ter prisão, mas não vai ter subversão de identidade. Vai ter prisão, mas não vai ter subversão de propósito. E sabe como vai terminar? Vai terminar com o tribuno, no final de contas, sendo colocado como quem, na verdade, paga para ser alguma coisa. Qual é a
a posição que o tribuno terminou no final? Ele mesmo se colocou dizendo, eu paguei para ser isso. Ser o que? Romano. E Paulo disse, pois eu não paguei nem R$1. O sou de nascimento. Então você está nessa posição e é arrogante pela posição que está e pagou por ela. Eu não paguei um centavo para estar nessa posição. Pastor, onde só quer chegar? Chego agora. Eles serão envergonhados no final. Vou repetir enquanto a banda vai chegando. Eles quem, pastor? Os que têm procurado o teu mal, os que têm falado que você estava onde nunca esteve, os que têm falado que te viram em lugares que você nunca foi, os que têm causado confusão, alvoroço na cabeça das pessoas, caraminhola na cabeça. Esse povo todo, como é que eles vão terminar? Envergonhados no final. E se alguém além de mim acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora. Oracante, a tua identidade está protegida debaixo do sangue do Cordeiro. A tua missão está protegida debaixo do poder do sangue do Cordeiro. Você vai sair daqui essa noite com todos os contornos da tua missão reavivados. Oh, parece que eu vejo aqueles documentos de identidade velhinhos. Já passou pela água, foi para a máquina de lavar, né? A foto está distorcida, a tinta da caneta borrou, mas o Espírito me diz, eu vou reavivar cada contorno do teu nome, sobrenome, tua imagem. Eu vou te devolver a identidade que as pressões da vida estão querendo arrancar de você. Pastor Eduardo, por alguma circunstância, eu tenho me visto sendo impelido a abandonar minha identidade e meu propósito. Pastor Eduardo, eu preciso confessar, eu andei calado, vendo a minha identidade e o meu propósito serem desgastados. Por alguma razão, para ficar bem com um grupo, para não ficar mal com A, para não ficar, eu aceitei que fosse colocadas sobre mim algumas marcas, imagens e identidades que não me pertenciam, mas eu quero aprender o idioma da defesa. O idioma da defesa se chama verdade. Eu quero me levantar com poder para recuperar a minha identidade e o meu propósito. É com você? Pega na mão do seu vizinho agora, fecha os corredores, por favor. Eu tenho uma oração para entregar ao Pai. Eu tenho uma oração para entregar ao Pai. Eu estou com uma palavra de Deus na minha boca e ela é espírito de confusão em Jerusalém. Nós te repreendemos como igreja no nome de Jesus. Espírito alvoroceiro, nós te repreendemos no nome de Jesus. Espírito de sedição, nós te repreendemos no nome de Jesus. Eu não vim profetizar apenas sobre esta igreja local. Eu tenho uma palavra para a cidade de Florianópolis. Espírito de confusão, saia! Santa Catarina, recebe esta palavra. Não haverá confusão. Saia! Eu estou profetizando o poder da unidade da igreja em Santa Catarina. Eu estou profetizando que os ministros se unirão como nunca no estado de Santa Catarina. Eu estou profetizando que ministérios cooperarão mutuamente no estado de Santa Catarina. Eu estou profetizando que ministros estão sendo levantados como labaredas de fogo. Ele me trai toda a identidade borrada, seja restituída agora. Toda a identidade apagada seja restituída agora. Deus te deu
devolve a tua identidade. Deus te devolve o teu propósito. Receba, 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 receba. Ele me canta corogoxia na calabaroce, me canta lagasaite, me na malaiaçé. A identidade pentecostal está sendo devolvida a alguns. A identidade do fogo do Espírito está sendo devolvida a alguns. Recebe de volta, recebe de volta, recebe de volta. Estou pregando para pessoas essa noite que não vão sair daqui armadas, com as mangas arregaçadas, para arrumar confusão na internet. Abaixa um pouquinho, por favor. Não, mas estou pregando a pessoas que no poder da verdade não permitirão que seja imputada sobre elas identidades mentirosas e nem propósitos mentirosos. Eu conheço a minha identidade, conheço o meu propósito, eu sei o que há de luminoso e célebre em mim, e não tenho vergonha de reconhecer o quão Deus tem sido bom. Se alguém me acompanha nisso, vai levantando as duas mãos para os céus agora, vai abrindo a boquinha por alguns segundos para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome do Senhor. O resgate da tua identidade tem dia, é hoje. O resgate do teu propósito tem hora, é agora. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga amém. Não aceite ser imputado como frio se tu és quente. Não aceite ser imputado como gelado se Deus te chamou para o fogo. Não te envergonha, não te constrange. Tu ainda és aquele a quem Deus levantou, a quem Deus ungiu, a quem Deus atiou brasa. Vai recebendo, 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 recebendo. As mulheres estão aí ainda? Levanta a mão comigo, só as mulheres. Levante a mão, só as mulheres. Sabe quem é o tribuno? O representante da secularização, da mundanização. Sabe quem é o tribuno? O representante de Roma, o império da carne, o poder das trevas. E eu declaro essa noite no nome de Jesus, a respeito das identidades femininas aqui representadas, esse espírito secularista de narrativas feministas não vai subverter a identidade bíblica da mulher cristã. Aonde estão os homens para levantar a mão agora? Porque eu profetizo esse espírito secularista que
que fragiliza os homens, que coloca debilidade na virilidade do homem, não vai prevalecer. Macho e fêmea os criou, diz as Escrituras. Os homens com sua virilidade estão de pé nesta casa e não aceitarão a imputação de um espírito que não condiz com as Escrituras. Vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus. Se você liga essa palavra, faz barulho. Se você diz amém para essa palavra, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Que o Espírito do grande eu sou continue preservando os teus sentimentos no Senhor. O Senhor é quem te guarda. Ele guarda a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Recebe de Deus vigor no teu espírito para defender a tua identidade e o teu propósito, porque tu não és quem o espírito desse mundo diz que tu és. Tu és quem a Bíblia diz que tu és. Deus te abençoe ricamente.